Simbora pro vídeo, galera. Vamos falar de Vozão. Quarta-feira tem jogo, tem partida muito difícil, sempre é, independente da situação do esporte, jogar na ilha, historicamente é muito difícil. O Ceará tem um tabu para quebrar para essa partida contra o esporte. São dois jogos em menos de uma semana, né? Porque domingo já tem aqui uma partida contra o Botafogo dentro de casa. Aliás, vai ser uma maratona de jogos que eu vou mostrar para vocês aqui as próximas partidas do Vozão. Teremos ainda 4 jogos nesse mês de outubro e a preparação vai ser muito importante, tá? Vamos falar também de possível desfalque, talvez? Dieguinho preocupa um pouco, mas ainda não lesionado, né? A gente não vai falar sobre lesão, falar sobre desgaste físico. E o Haroldo Martins falou sobre a situação do Dieguinho para esclarecer se realmente a gente pode ter ele nessa partida de quarta-feira. Então vamos trazer aí os assuntos do dia. Se você gosta desse tipo de vídeo, deixa o like, compartilha, manda para geral. Quem puder, seja membro. Membro tem a mensagem em destaque no nosso chat e entra lá no nosso grupo exclusivo do Zap. Vamos pro vídeo. Vamos lá, o Ceará tá já há um tempo sem jogar, né? Essa questão de data FIFA é um saco, meu amigo, pelo amor de Deus. Mas fim de semana não teve jogo, porém, quarta-feira a gente já volta aí a analisar as partidas da Série A. Por sinal, nesse fim de semana teve uma partida atrasada, né? Do Palmeiras. O Palmeiras meteu mais uma vitória aí em cima do Juventude e se isola na liderança ali com 58 pontos, tá? E o Juventude, eu acho que está ali a passos largos para cair para a Série B. Eu diria que o Juventude está na Série B. Não vejo o Juventude, com todo respeito aí, eu não vejo o Juventude com forças para reagir e vem num momento muito ruim na competição também, sem vencer a várias partidas. Convenhamos também, né? 6 pontos que o Ceará deu para eles, né? Tira aí os 6 pontos aí, desses 23 que eles têm, seria ali 17 pontos, né? Se o Ceará pelo menos tivesse dado só 2 pontos para eles, 2 empates, a situação seria bem diferente, estaria bem pertinho ali do Sport. Então, o Juventude vive uma situação bem complicada. Para mim, Juventude e Sport já foram, né? Fortaleza e Vitória tentam respirar por aparelhos, tentam ainda uma reação. É um Z4 ali que vê o Santos próximo, né? O Santos ali com 28 pontos, mas é um Z4 ainda com muita disputa, tem muitos jogos pela frente. Vamos ver como é que os times se comportam. O Ceará está ali na 10ª posição, tem essa partida contra o Sport, uma partida muito complicada, e é o confronto da pior defesa, que é uma das piores defesas, na verdade, que é a do Sport, né? Levou 41 gols na competição, contra uma das melhores defesas, né? O Ceará tem 24 gols apenas tomados aí. Então é um confronto interessante aí entre times que, na verdade, se a gente vê a questão de gols marcados, fica uma situação até interessante da gente analisar, porque é o pior ataque, né? É o pior ataque da competição, o ataque do Sport. 20 gols apenas, pior ataque contra, acho que é a 5ª melhor defesa, que é a defesa do Ceará, né? Mas todo jogo tem sua história, todo jogo tem sua importância. O Ceará acabou perdendo por Vitória fora de casa e jogar na Ilha do Retiro é sempre muito complicado, né? O Mauro Bastos traz isso, né, dessa questão histórica, como é difícil jogar lá e como é difícil para ele jogar aqui. Em Recife, o Ceará só venceu o Sport 4 vezes em 29 jogos. E o Sport só venceu o Ceará 4 vezes aqui, né, jogando na capital cearense. E existe aí um tabu, tá? O Ceará precisa quebrar esse tabu, o tabu aí de nunca venceu o Sport em Recife pela primeira divisão nacional. Foram apenas 7 jogos, com 2 empates e 5 vitórias. Do Sport, nos últimos 10 jogos em Recife, tivemos uma vitória alvinegra, 2 empates e 7 vitórias rubro-negras, tá? Então, historicamente, é complicado jogar na ilha. Historicamente, o Ceará tem dificuldades, não só o Ceará, né? Qualquer time tem dificuldade, é um estádio diferente, é um estádio hostil para o visitante, até para a torcida visitante também. Então vai ser aí um confronto que eles não querem, obviamente, perder para o Ceará. Existe uma rivalidade aqui regional, então é uma partida muito complicada, ilustrada aí, historicamente pelo Mauro Bastos. Claro, história não entra em campo, mas história serve para trazer a dificuldade de outras partidas que a gente teve por lá, tá? Então vamos entender aí como é que o Ceará se comporta contra o Sport. Tudo pode acontecer, inclusive nada, né? Mas uma vitória, empate e derrota, acho que tudo pode acontecer contra esse Sport. Que vamos lá, como é que tá a situação do Sport? Aqui eu trago a tabela do retorno da Série A, né? Os jogos de volta da Série A.
E o Sport teve um primeiro turno ridículo. Era um primeiro turno que ele não competiu. Era lanterna, 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 lanterna disparado, e é lanterna até agora, disparado ali. Faz uma campanha realmente vexatória a equipe do Sport. Porém, se você considerar os últimos 8 jogos, tá? Apenas os últimos 8 jogos, não é vexatório. Né? Consegue competir. É ainda uma campanha de Z4, né? Você vê ali 17ª posição, uma vitória, 4 empates e 3 derrotas. Então não é ridícula, mas é uma campanha de Z4, ou seja, ainda apresenta muitas dificuldades a equipe do Sport, comandada pelo Daniel Paulista, que deu uma organizada na casa, né? Tava muito bagunçado, ele deu uma certa organizada ali na equipe do Sport e consegue pelo menos competir, consegue fazer jogos duros, por exemplo, o empate contra o Cruzeiro fora de casa, né, que ilustra aí a dificuldade hoje de enfrentar um esporte que pode dificultar a vida dos outros. O esporte está aí nesse campeonato para querer atrapalhar a vida dos outros, né? Porque escapar não escapa mais, mas tentam por honra, tentam ainda por dignidade, sei lá. Até os jogadores tentam ali se destacar nessa equipe que apresentou muitas dificuldades durante toda a temporada. Estará na Série B do ano que vem, porém vai dificultar a vida de todo mundo. Então não é partida fácil de forma alguma. O Ceará precisa entrar com concentração lá em cima, tá? Detalhes sobre o Ceará de Léo Condé nesta semana. Eu quero trazer para vocês o Del Luiz, cara, sempre faz vídeos aqui, lives também pela manhã, e ele traz algumas ilustrações, né, informações aqui, e eu vou trazer para vocês um print da live dele. Se inscreva no canal do Del Luiz, tá? Se inscreva no canal do Del Luiz, que aí ele explica bem direitinho tudo que está acontecendo aí com o Ceará no dia a dia. E o Ceará volta aos trabalhos essa semana, depois de 4 sessões de trabalho em Porangabuçu. O elenco teve um descanso no domingo para controlar, né, o controle de cargas, para dar aquela descansada, e já projeta o duelo contra o Sport para quarta-feira. Então teremos mais 2 treinamentos em Porangabuçu, tá? Então nesta tarde de segunda-feira tem inclusive coletiva do Lucas Mugni e tem treino, né? Tem a reapresentação. Vai treinar também na manhã de terça-feira. O embarque para Recife vai ser no início da tarde em voo fretado. Então, voo fretado, voo direto, rapidinho, menos de 1 hora, vai estar em Recife aí nesse voo da tarde. E a gente vai ter ali a noção dos jogadores relacionados, quem pode ir para essa partida. Jogo às 8 da noite na quarta-feira, esse jogo contra o Sport. E o Dieguinho, porque assim, o Ceará não tem nenhum desfalque aparente, né? Mas surgiu a notícia que o Dieguinho teve um desgaste muscular. E o Horácio Neto indagou o Haroldo nas Frias do Sérgio. Quem não assistiu, assista aí, tá aqui no YouTube, As Frias do Sérgio, no canal do O Povo, tá? Tem mais de 1 hora de entrevista, são quase 2 horas de programa, né? Então fica a dica para você acompanhar essa entrevista, mas eu trouxe um corte do Haroldo sobre o Dieguinho. E aí, como é que tá a situação do Dieguinho? O Dieguinho teve um cansaço muscular identificado, passou a fazer já no dia seguinte ao jogo um trabalho de recuperação. Ainda há tempo de treinamento até o jogo, então vamos ver como é que isso se desenvolve, né? Até lá se vai se tomar uma decisão se há condição ou não de ele já ir para esse jogo ou para o jogo seguinte, não sei. Mas é necessário aguardar a evolução. Sobre a... Tá aí, é mais evasivo, né? Sem cravar o retorno do Dieguinho, mas dizendo que nesses treinamentos aí é importante que ele esteja apto na segunda e na terça-feira. Se o Dieguinho treinar, é porque ele deve ir para o jogo. Se não, aí fica mais difícil, né? O jogador que não treinou na semana passada, poupado desse desgaste muscular, aí fica mais complicado de viajar para o jogo contra o Sport. Vamos aguardar como é que surgem as notícias a partir de segunda-feira, a partir de hoje à noite, se a gente vai ver aí imagens do Dieguinho treinando. Se ele não for para essa partida de quarta, certamente no fim de semana ele vai jogar, beleza? Quero trazer para vocês, cara, a maratona de jogos do Ceará, pô. Vamos se preparar aí que agora, depois dessa data FIFA, vai ser jogo em cima de jogo, né? Deixa eu trazer aqui na tela, tá aqui, ó. Ceará enfrenta o Sport Recife nessa quarta-feira. Domingo, inclusive, check-in, ingressos liberados para venda também. Ceará e Botafogo na Arena Castelão, domingo 18h30. Depois, quase uma semana depois, né, 6 dias depois, num sábado, viaja para enfrentar o Atlético Mineiro. Aí tem uma partida contra o Fluminense em casa, no dia 29 de outubro. E depois, aliás, fora de casa, essa aqui é uma partida atrasada, né? Contra o Fluminense, a partida atrasada do primeiro turno, tá?
E aí o Ceará vai igualar aí em relação ao número de partidas para, enfim, deixar tudo certinho. O Ceará ainda tem essa partida atrasada contra o Fluminense da época do Mundial. Então, dia 29 de outubro, fora de casa e depois dentro de casa. É quase um mata-mata, né? Fora de casa, ida e volta. Fluminense, dia 29, depois no dia 2 de novembro, em casa contra o Fluminense. E aí, essa maratona tem uma série que termina com o Clássico Rei, no dia 6 de novembro. São 6 jogos. Me contem aí quantos pontos o Ceará vai fazer nesses 6 jogos, até para eu saber quem chegou no final do vídeo. A preparação vai ter que ser muito bem feita. O DM tá zerado, tá? Só tem essa questão do Dieguinho que tem um desgaste muscular, de cansaço, então acredito que ele deva ir sim para o jogo de quarta-feira. E o Ceará tá aí com um departamento médico sem lesionados, ainda bem, fruto de um bom trabalho também de planejamento e de fisiologia, enfim. Tem uma série de fatores aí que o Ceará vem fazendo muito bem o seu trabalho com seus jogadores. Beleza, galera? E antes de ir embora, já sabe, segunda-feira é dia de treinar, né, cara? Começou a semana, vai pra academia, você já tem aí o acesso de 15% de desconto no site da Carol Distribuidora, com as melhores marcas de suplemento do mercado, whey protein, creatina, pré-treino, tem de tudo lá na Carol. E você tem a oportunidade de usar o cupom Bora Por Racha. Na hora da compra, bota o cupom Bora Por Racha, 15% de desconto, faz teu carrinho aí, aproveita essa promoção, é uma garapinha para você, rapidinho chega na sua casa, é daqui mesmo a Carol Distribuidora e a distribuidora mais bem avaliada do Google, tá? Então você compra direto da Carol Distribuidora através do site caroldistribuidora.com.br ou então passa aí o QR Code que tá na tela para você acessar o site. Fechou? Tamo junto, até a próxima, valeu! Deixa o like antes de sair. Mais tarde tem live, hein? A partir das 8h30 estaremos ao vivo. Bora, busão.